exímio julgador com uma técnica extremamente apurada, se esse juiz não vai ter que passar por uma transformação muito grande para se tornar um excelente gestor também? Sem dúvida nenhuma. É uma questão cultural. A justiça, atualmente, e isso o ministro Luiz Fux colocou muito bem numa palestra recentemente em Campinas, ela virou um sistema. Correto? Hoje nós temos, por exemplo, o juiz virou um mero chancelador de decisões superiores. Não é que seja isso. Quer dizer, ainda há espaço para aquela concepção do livre convencimento, do juiz querer impor aquilo que efetivamente ele entende, de acordo com a convicção dele, com as provas do processo, de acordo com a lei, claro. Só que hoje nós temos um volume de trabalho e uma sistemática judiciária, não é, que ditam regras. O que é que significa isso? Nós temos 2 tribunais superiores na Constituição, na estrutura do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, que é encarregado da parte constitucional. E o Superior Tribunal de Justiça, que é encarregado da parte infraconstitucional. Quer dizer, quem dita o direito constitucionalmente é o Supremo. E quem dita o direito infraconstitucionalmente, em última instância, é o Superior Tribunal de Justiça. E o que é que significa isso? Significa que esse sistema não comporta mais que, isoladamente, o juiz procure decidir contra o que está decidido por esses órgãos superiores. E eu digo contra quando isso está pacificado, através de uma súmula, ou através até mesmo hoje da chamada súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque dentro desse sistema, uma decisão isolada e contrária a esse entendimento já pacificado, quebra o sistema. E isso gera mais recurso. Por quê? Porque a parte que não foi reconhecido o direito com base naquele entendimento pacificado, vai ter que se valer de mais um recurso para obter isso. Então, dentro dessa sistemática é que o juiz vai ter que se acomodar também do ponto de vista jurisdicional. E voltando na questão de gestão, também sem dúvida nenhuma. O próprio volume, a própria sistemática, o próprio sistema atual encaminha o juiz para a questão da gestão do seu gabinete, do seu método de trabalho, adaptado a essa realidade. Não dá mais para trabalhar daquela forma, eu levo meus processinhos para casa, faço ali, trago, levo no gabinete, vai e volta. Quer dizer, você tem uma estrutura e hoje você tem a informatização, que ajuda bastante. Então o juiz, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que estar sintonizado, ou como se diz hoje, aí, conectado a essa modernidade. Porque senão ele fica para trás no tempo e ele atrapalha o sistema, porque o sistema incorporou isso tudo já. Entendi. Ou deve estar incorporando. Mas não é assustador quando, por exemplo, a gente vai no gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal, como a gente teve o prazer de entrevistar o ministro Lewandowski, e olha um gabinete que mais se assemelha a uma vara, como dizem no interior aqui de São Paulo, uma vara estourada, com volume de processos, que ele falou, Luciano, olha essa montanha que eu tenho de processos para decidir. E a cada dia essa montanha vai crescendo. Pois é. Hoje, principalmente nos tribunais superiores, e essa realidade já está começando em São Paulo, com o aumento de quadro de assistentes, de escreventes, quer dizer, quando eu cheguei no tribunal, não faz muito tempo, há 5 anos atrás, nós tínhamos 2 funcionários. Hoje já estamos indo para 5. E a tendência é aumentar mais. Então, o que é que acontece? Hoje, cada gabinete nos tribunais superiores praticamente é um cartório. O processo ele é distribuído e vai para o gabinete do ministro. E ali, de acordo com a estrutura, linha de produção. Isso, de acordo com a estrutura, ele é encaminhado, né, até chegar na mão do ministro para a decisão. Aqui é a mesma coisa. Então, cada gabinete vai ter que, no futuro, principalmente em São Paulo, porque nos tribunais superiores já é assim, vai ter que promover essa estruturação. Para quê? E aí entra a questão da metodologia, entra a questão, em última análise, de gestão, que vai dar mais produtividade ou não, de acordo com a gestão implementada. Tá certo? Só para complementar. Você imagina, por exemplo, um gabinete em que, por uma questão cultural, o juiz diga assim, não, aqui não entra informática. Aqui meus funcionários têm que ainda que trabalhar com a máquina de escrever. Quer dizer, vai estar extremamente prejudicado do ponto de vista de produção. E hoje nós necessitamos de produtividade. A produtividade é um tópico até do Conselho Nacional de Justiça, de exigência fundamental. Correto? Compreendi.
Mas deixa eu ver se eu entendi toda essa. A coisa esse imbróglio bem complexo. Que nós estamos no judiciário. Eu até peço, às vezes, desculpa, principalmente ao nosso telespectador aqui que está nos ouvindo, né? E que talvez não tenha sido claro como deveria ser. Não foi, mas é que a gente fica assustado, doutor. Parece hoje um cenário de um hospital de guerra. Né? Não sei se hospital de campanha. A gente tem que escolher, olha, aquele ali está mais ferido, eu preciso. E tem que alguém ter uma triagem e acionar o médico, efetivamente, que vai fazer a cirurgia, mas a gente vai ter um enfermeiro ali que fala, olha, isso aqui pode esperar um pouquinho, aquele outro ali. É mais ou menos essa situação que está o judiciário? Exatamente. A Constituição de 88, associada à digitalização, ela equivale ao terremoto do Haiti, com o judiciário. Quer dizer, ela desestruturou de uma certa forma, pôs tudo no chão. Uhum. Agora, paulatinamente, ou até mesmo esse exemplo do hospital de campanha é muito interessante da guerra, porque mesmo o hospital de campanha, depois de um certo tempo, ele se organiza. Uhum. Né? Quer dizer, já se estabelece um critério. Não, esse aqui, o doente mais necessitado, que precisa de um trabalho de urgência, esse já entra por aqui, já tem um atendimento prioritário, esse é menos, já é encaminhado a outro setor. Quer dizer, você já faz um setor de triagem, que organiza um pouco melhor o atendimento. E assim vai melhorando até você chegar no período de calmaria, de paz, de tranquilidade, que é o que a gente está buscando com isso. Mas, por enquanto, nós estamos ainda numa fase, principalmente em São Paulo, em que a informatização não é integral. Né? Esse, aliás, é uma das bandeiras do nosso atual presidente, o desembargador Viana Santos, no sentido de procurar, ao longo dessa gestão que ele vai fazer ao tribunal de 2 anos, né, procurar equacionar e deixar isso resolvido. Né? Aí esbarra numa outra questão também lá adiante, porque gestão pressupõe também recurso financeiro. Sem dinheiro, se faz muito pouca coisa. Por mais criatividade que se tenha, é difícil. Tá certo. Doutor Irineu, eu peço sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista do queridíssimo juiz Irineu Jorge Fava, que é juiz aqui em São Paulo, substituto em 2º grau, exercendo hoje aí as funções de desembargador, praticamente, né, doutor? Tem que dar voto, faz tudo, mas ainda está ansiando pela promoção ao cargo mais alto aqui no Judiciário de São Paulo, que é o cargo de desembargador. Doutor Irineu, no bloco anterior, a gente viu um monte de problema, e o senhor tocou num ponto que eu acho que é nevrálgico. De onde virão os recursos cada vez mais necessários para a transformação desse judiciário? Não custa lembrar, doutor Irineu, que a pessoa só procura o judiciário quando ela não tem mais outra alternativa. Quer dizer, é aquela tábua de salvação. É a última trincheira. É a última trincheira. Falando em guerra, tem uma boa analogia do senhor. Então, quando se investe em judiciário, às vezes tem umas comparações, olha, se destina tanto ao judiciário que podia mandar para a educação. Mas às vezes a educação só existe porque tem um juiz lá que fala, olha, criança menor de 7 anos, maior de 7 anos, que o administrador não colocou, olha, é crime, nós vamos colocar esse administrador, às vezes até na cadeia. É preciso ter esse juiz para poder fazer valer todos esses direitos. Quando vão chegar esses recursos? Pois é. Eu posso garantir para você que o judiciário é o poder de Estado que menos pesa para a população. Né? Basta se ver o quanto do orçamento geral do Estado cabe ao judiciário, efetivamente, menos de 5%. Investe muito pouco. Mas a lei de responsabilidade fiscal fala em 6%. Isso, até 6%. Mas existe uma situação fática que, né, os juízes conhecem bem, que o nosso orçamento, o tribunal elabora o seu orçamento anual, de acordo com as suas necessidades, e depois esse orçamento ele é cortado, né, sem maiores explicações, quer dizer, e depois se faz aquele sistema de suplementação de duodécimos, né, porque como corta o orçamento, não dá para tocar o ano todo, então precisa ser suplementado isso ao longo do ano, senão não há recurso. Mas isso é cortado. Então, a Constituição Federal já assegura ao Judiciário autonomia administrativa e financeira. Mas a autonomia financeira, ela não veio ainda na sua plenitude, porque, como eu disse, quando o Judiciário remete o orçamento para o Executivo, assim como deve ser o Legislativo também, para fazer o orçamento do Estado geral, quer dizer, esse é cortado.